Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. Amém. A liturgia que nós estamos celebrando no dia de hoje quer ser um sinal de grande alegria para nós. Para que nós consigamos perceber esta alegria, a liturgia do tempo do Advento nos preparou e fez um convite especial a nós, a conversão. Só consegue perceber o mistério e a graça desta celebração aqueles que se deixaram tocar pelo Senhor. Aqueles que foram capazes de ouvir o anúncio de João Batista para a conversão. Aqueles que se fizeram humildes e desapegados é que vão conseguir compreender a alegria que não precisa de muita coisa, mas é preciso a disposição e um coração aberto para acolher. Então, o que esta liturgia nos diz, nos chama a atenção para o essencial da nossa vida. Por isso que todo o tempo nós fomos convidados a perceber como nós estamos vivendo e experimentando a fé. O que nós fizemos durante este ano? Qual foi o espaço que Deus ocupou na sua vida? Como foi a sua disposição para acolher o Senhor? As suas ações, elas geraram vida ou escandalizaram por onde passaram? Entristeceram corações? Então todos nós devemos nos perguntar todo dia: quantas vezes nós visitamos a casa do Senhor? Quantas vezes nós dirigimos a palavra e tivemos paciência para que Ele nos atendesse? Então, se nós conseguimos fazer um caminho de luz, nós fomos percebendo que o povo que andava nas trevas, o povo cansado, o povo excluído, o povo que não tinha filhos e que eram mal vistos, jamais deixaram de pedir. Então a liturgia do Advento, que nos antecipa o Natal do Senhor, vem trazendo esta experiência da espera, a gravidez. E durante todo este tempo foi pedindo a nós para que não tivéssemos uma gravidez prematura, ou que não abortássemos o Filho de Deus. Então nós acompanhamos aquele casal que estava na região montanhosa, excluído, mas que não deixaram de ter fé. E o Senhor os visitou. Os visitou porque foram capazes de se esvaziar de si mesmo. Não foram apegados, não foram descrentes, não fizeram troca nenhuma com o Senhor, só esperaram. E quando a mão do Senhor pousou sobre eles, deu muito mais, não só um filho, mas aquele que anunciaria a boa nova para todos nós. Então isso é motivo de alegria. Isso é motivo para nós renovarmos a nossa confiança neste Deus que se fez homem, veio habitar no meio de nós.
veio devolver a cada um de nós aquilo que nós perdemos e aquilo que nós ainda continuamos perdendo, quando não o ouvimos. Quando temos o mesmo desejo dos nossos primeiros pais, de comer aquilo que o Senhor pede a nós, não coma. E assim nós comemos o nosso egoísmo, a ignorância, comemos o desejo de destruir a vida do outro para que a nossa vida seja completa. Vamos assumindo uma condição de quem não ainda recebeu a graça de Deus. Por isso que as nossas orações muitas vezes são vazias, orações distantes. Por isso que muitas vezes o Senhor não nos atende, porque não temos a maturidade de receber, muito menos de esperar. Então, o que nos diz a segunda leitura? A segunda leitura nos chama a atenção para contemplarmos o presépio e perceber o que ele nos diz. E qual é a resposta que nós obtemos? Tirar do nosso coração a maldade. Tirar do nosso coração aquilo que foi pesado durante este tempo, para conseguirmos compreendermos o nascimento do Senhor. O Senhor que nasce de forma exuberante, estupenda, que nasce de forma surpreendente, aonde todos esperavam que este Messias fosse nascer no meio dos palácios, e se assim acontecesse, poucos conseguiriam contemplar o mistério. Então, por isso que o Natal é conversão. Por isso que o Natal é esvaziamento. Então, aquele que está em cima deve aprender a se curvar para perceber a humildade e a disposição daquele que veio para nos salvar. O Natal não é só para alguns, o Natal é para todos. Por isso que é preciso esvaziar o coração, para contemplar o mistério de Deus. E qual é a nossa resposta? A humildade. Perceber que este nosso Salvador veio na nossa condição. Qual é a nossa condição? De miséria. Por quê? Porque pecamos. E Ele assumiu tudo, menos o pecado, para dar a cada um de nós a graça da divindade. Então, assumir a nossa condição humana, frágil, limitada, distante, apegada, para nos devolver a dignidade que nós necessitamos. Eis o mistério do Natal. Mistério que os nossos olhos são convidados a contemplar. E por isso, quando o Evangelho fala de um acontecimento, é para situar este Senhor numa história, para que não seja uma fábula, um conto, mas uma história. E para que nós também nos percebamos nesta história. E qual é a evidência daquilo que nós ouvimos? Alguém que teve que registrar. Todos nós somos registrados. Todos nós temos uma identidade, uma família, uma história.
E assim também foi com o Filho de Deus. Foi à sua cidade, às suas origens, e ali se cumpriu o tempo. E não encontrou lugar, porque estavam todos ocupados consigo mesmo. Mas mesmo assim o mistério aconteceu. O menino nasceu desprovido de qualquer tipo de luxo ou de condições que hoje nenhum de nós consegue compreender. E o que aquele menino tinha? Uma faixa, envolto por sua mãe. E o que mais ele tinha? O amor, que é o que não nos pode faltar. Tudo isso para quê? Para evidenciar o Salvador feito homem. E para que este Salvador fosse contemplado por todos. Quem foram os primeiros agraciados? Os pastores. Aqueles excluídos, aqueles que estavam na escuridão vigiando o rebanho. Aqueles os quais os nossos olhos não querem nem ver, mas que o Senhor ouve. E o que isso quer dizer para nós? Que só contempla aquele que ouve. Mesmo que o seu coração se enche de medo, mesmo que o seu coração não compreenda, foi assim com Maria, foi assim com Zacarias, por isso que ficou mudo. Foi assim com todo o povo quando não compreendeu que o seu nome seria João e não Zacarias. Porque os mistérios de Deus estão para além de nós. Por isso que é preciso a fé. Por isso que é preciso a humildade. Por isso que é preciso a disposição para acolher este Deus. E assim os pastores foram ao encontro do Senhor e encontraram o mistério como os anjos haviam anunciado. Uma virgem com um menino deitado na manjedoura, uma manjedoura acolhedora. O menino de braços abertos, que a acolheu por 2 vezes. No momento da sua encarnação, abriu os braços, acolhendo aqueles que se aproximavam. E no momento de cumprir a sua missão, que também abriu os braços e continua acolhendo a todos nós, de braços abertos e envolto na mesma faixa. Então, o que quer dizer o Natal? A nossa salvação. Sinal que todos nós devemos ter diante dos nossos olhos e jamais perder. Daqui a pouco nós vamos desejar um ótimo ano novo. E vamos desejar tudo de bom, uns para os outros. Mas só será melhor se o nosso coração compreendeu quem somos nós. Se o nosso coração já desapegou do homem e da mulher velha. Se o nosso coração foi capaz de esquecer as lamentações e agir com coragem. Porque veio a nós a salvação. Então que esta mesma alegria que hoje nós esperamos, contemplamos e agora vamos abraçar, nos ajude a perceber o novo na nossa vida, nos faça novos. E que esta novidade nos ensine aquilo que este menino veio para anunciar, a partilha. E depois nós vamos contemplar aqueles que vieram distante e trouxeram os seus presentes.
oferecer a Deus aquilo que há de melhor, porque Ele não mede para nos dar o melhor. Então que nós também tenhamos um coração generoso, que já aprendeu a partilhar, que não é apegado, e que abracemos este menino Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.